No ar, uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo. A Páscoa simboliza a salvação. A primeira vez que foi celebrada a Páscoa foi lá no Egito, na saída do povo do Egito. Justamente no momento que o Senhor estaria enviando a 10ª praga. E aquele cordeiro que morre, que eles matam, né? E todos os hebreus teriam que matar um cordeiro, que a morte iria passar por cima daquela casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. Esse cordeiro simboliza Jesus. Então, Páscoa simboliza a salvação. Todos nós, para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí nós estamos dando o nosso passo para salvação. Quando você fala de Pentecoste, você fala da festa das primícias, onde os hebreus tinham que trazer os primeiros frutos. E foi justamente na festa de Pentecoste que houve o derramamento do Espírito Santo. Jesus ascendeu os céus e Jesus falou para os apóstolos: olha, vocês vão para Jerusalém. Isso está em Lucas 24, 49. Vão para Jerusalém e que do alto vocês serão revestidos de poder para se cumprir a promessa do profeta Joel. Então Pentecostes está associado também a derramamento do Espírito Santo. Então todo cristão, ele passa por essa festa, Páscoa, a gente encontra a salvação. E aí você caminha um pouco mais e você acaba sendo batizado no Espírito Santo, no fluir dos dons espirituais, e você passa por Pentecoste. E quando você fala de tabernáculo, tabernáculo é uma festa de agradecimento. Deus, ele pediu a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que faça uma festa no período de 7 dias, e essa festa o meu povo vai estar simplesmente me adorando com danças, celebrando por todos os feitos que eu fiz durante toda a peregrinação. Então o tabernáculo fala de intimidade, fala de gratidão. Inclusive fala a festa das cabanas, né? Por que festa das cabanas? Porque imagina só, quase 3 milhões de pessoas morando no deserto, sem saneamento básico, né? Sem farmácia, sem supermercado, sem estrutura, sem nada. E mais de 3 milhões de pessoas vivendo no deserto. Só Deus para preservar aquele povo. E ali, a casa deles eram cabaninhas. Tinha lá 4 varetinhas e tinha palmeiras em cima. E ali morava uma família com 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. E eles viveram no deserto durante 40 anos no deserto. Imagina, praticamente é impossível você sobreviver no deserto, morando numa cabaninha dessa. Durante o dia tem um sol muito quente, à noite um frio muito terrível. Mas diz a palavra de Deus que tinha uma nuvem que protegia aquele povo. Durante o dia tinha uma nuvem, essa nuvem dava como se fosse uma sombra e protegia todo o povo, os hebreus ali no deserto. À noite essa nuvem virava uma coluna de fogo e que aquecia o povo. E a Bíblia fala que nesse período de 40 dias, Deus tirou água da rocha, Deus deu o maná todos os dias para aquele povo, não faltava o maná, todo dia vinha aquele maná. Deus guardou o povo de Israel no deserto durante 40 anos. O maná só cessou quando eles entraram na terra prometida, depois que Josué conquistou Jericó, que o povo entrou na terra prometida e o maná cessou. E agora eles começaram a
a ter acesso a outro tipo de bênção, outro tipo de alimentos. Mas no período do deserto era só o maná. Maná, e Deus também enviou as cordonizes para eles. Enfim, hoje nós somos essas cabaninhas, porque nós vivemos nesse mundo. E o que sustenta o nosso corpo são os nossos ossos. Os nossos ossos que sustentam o nosso corpo. Se você quebrar aqui o fêmur, você cai. Então o nosso corpo é sustentado pelos ossos, os nervos, carnes, e tem os nossos órgãos. E da mesma forma que aquele povo viveu no deserto, e Deus guardou aquele povo, e era praticamente impossível deles sobreviverem no deserto, assim somos nós também. É impossível nós sobrevivermos nessa terra se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida. Porque, olha, é uma bactéria que você pega, você morre uma semana, 3 dias você está morto. É um problema que dá no seu organismo, enfim, qualquer coisa que aconteça. Nós somos tão frágeis como aquela cabaninha. É um derrame que dá em você, você morre. É um AVC, paralisa o seu corpo. Enfim, nós somos como aquela cabana, muito frágeis. É um câncer que dá, as pestes que vêm, né? Teve várias pestes esse ano passado, ano retrasado. Então o que eu quero dizer? Nós somos muito frágeis. Nós precisamos dessa nuvem sobre nós. Precisamos dessa nuvem. Essa nuvem fala de proteção. Essa nuvem fala de cobertura. Nós precisamos dessa nuvem sobre a nossa vida. Dessa presença de Deus sobre a nossa vida. Guardando a nossa vida. Guardando a nossa família. Porque nós vivemos num mundo terrível. Tem aí no mundo, tem o reino das trevas. Nós não podemos subestimar a capacidade de Satanás. Olha quantas pessoas estão sendo assassinadas hoje. Quantas pessoas estão na prostituição hoje. Quantos lares que os pais estão indo embora das suas casas hoje. Quantas famílias estão sendo desestruturadas, destruídas. Quantas pessoas estão chegando alcoolizadas, bêbadas em casa hoje. Quantas pessoas que nesse exato momento estão batendo de carro agora, bêbado, drogado. Quantas pessoas que estão no leito dos hospitais, morrendo, fase terminal. O que eu quero dizer? Que nós precisamos dessa nuvem sobre a nossa vida. Nós precisamos dessa proteção sobre a nossa vida. Nós precisamos dessa mão de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. É o Senhor. É o Senhor. É Ele que nos guarda. Projeta para nós o Salmo 100. O Salmo 100, o salmista Davi, ele nos convida. Ele faz um convite a todos nós. Celebramos com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Davi está falando o seguinte, que nós precisamos celebrar o nome do Senhor. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor, celebrar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E celebrar incessantemente, sempre precisamos celebrar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Aí Davi explica por que nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele o quê? Com cântico. Então celebrar e servir o Senhor com alegria. Olha, se você não servir a Deus com alegria de todo o seu coração, é uma adoração que não vai subir, não vai chegar no trono de Deus. Nós precisamos servir o Senhor com alegria, sabe, fazer as coisas para Deus com alegria.
Nós, no Ministério Gileade, nós aprendemos isso com o Senhor. Nós temos prazer, nós temos satisfação. Sabe, servir a Jesus não é um jugo para nós. Eu ser pastor não é um jugo, para mim é uma satisfação, uma alegria. É uma alegria, e mesmo sabendo do ofício de um pastor, de um apóstolo, que não é fácil, mas eu faço com alegria, com a maior satisfação. Não é peso para mim. Peso era quando eu não conhecia Jesus, quando eu estava no mundo das trevas, perdido, que eu chegava bêbado em casa. Aquilo ali era jugo. Você sustentar um vício, você sustentar uma vida promíscua, uma vida debaixo de angústia, de depressão, isso que é jugo. Isso que é jugo. Uma pessoa aprisionada nas drogas. Como que deve ser uma pessoa nesse mundo aprisionado nas drogas, na prostituição? O cara que tem amantes tem que ter uma vida de mentira, de engano. Imagina a pessoa que é dependente dos vícios, da bebida, do cigarro, da droga, uma pessoa que fede. Isso que é jugo, queridos. Isso que é jugo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós fomos libertos. Ele diz isso, João 8,37, que quando nós recebemos Jesus, Ele o quê? Nos libertou. Bota 36, isso aí, obrigado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos o quê? Livres. Livres. Livre. Livre do quê? Livre da angústia, livre do cigarro, livre da cachaça, livre da bebida, da prostituição, da mentira, livre da cocaína, livre do crack, livre da feitiçaria, livre dos deuses mentirosos, livre de toda essa imundícia de ideologia de gêneros, livre de tudo isso, querido. Quando Jesus entra na sua vida, Ele fala assim: vem do jeito que estás. Aí você vem todo arrebentado para Jesus. E as pessoas chegam para mim e falam: não, deixa que o Espírito Santo vai libertando, vai trabalhando. A pessoa, conforme vai se alimentando da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos convencendo, Ele vai lendo a palavra. Olha que coisa tremenda. E essa palavra vai nos lavando, vai nos purificando, Ele vai nos libertando. Queridos, tantas pessoas que estão aqui, que são libertas. Você é um ex alguma coisa. Está aqui o Alex que está ali. Alex tomava todo dia não sei quantas garrafas de cachaça, conhaque. Quando não tinha bebida, tomava perfume, tomava álcool, ainda tomava gadernal. O Cláudio também. Olha para você, irmão, todos nós somos ex alguma coisa. Mas olha aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Você pode aplaudir o Senhor? Então, dizer para mim que ser cristão é ser jugo, ser cristão é um peso, ser cristão é caretice, eles não sabem o que estão falando. Para nós é liberdade. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma carta de alforria. Satanás, já era, acabou, você perdeu. Nós somos livres. Livre para sermos felizes no nosso casamento, livres para prosperarmos, livres para ter vida abundante, livre para ter uma vida emocional curada, uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, livre das angústias, livre da condenação, da acusação. A nossa alma é liberta, é livre.
Pensa num passarinho que viveu a vida toda dentro de uma gaiola. E de repente se abre a gaiola e Jesus fala: você é livre, agora você pode voar. Porque antes você não voava. Antes você vivia uma vida de engano, de mentira, cheio de maldições sobre a sua vida. Sua vida era um inferno. Isso é jugo. Isso é jugo. Isso é jugo. Eu quero dizer que ser um cristão de verdade é qualidade de vida, é sabedoria, é você poder enxergar as coisas com uma dimensão muito maior do que o mundo. E independente disso, nós não somos só livres dos vícios, mas nós somos livres dos demônios que nos levavam a praticar tudo isso. Porque os demônios, eles se alimentam do pecado. Eles se alimentam do pecado. Satanás se alimenta do pecado. Diga para você, irmão, Deus se alimenta da nossa santidade. Por isso, quanto mais você se santificar, mais próximo de Deus você está e mais distante de Satanás. Quanto mais você estiver próximo de Deus, mais distante do inferno você vai estar. Então, servir a Deus, nós precisamos servir com alegria. Não deixe que o diabo venha botar na sua mente que você está perdendo tempo em seguir a Deus, que você está fanático, que você está beato ou beata. Não, isso aí é coisa do diabo, tentando tirar você do foco, tentando tirar você do caminho. Você tem que repreender essas vozes não são de Deus. Essas vozes não são de Deus para fazer você retroceder, para fazer você andar para trás. Eu estava falando hoje na rádio que Deus não me chamou como um caranguejo que anda para trás. Jesus nos chamou como ovelhas que vamos olhar para frente, como vencedores. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A diferença da sua vida antes e da sua vida hoje é que antes você era cego, pobre, nu, pecador, sujo, imundo. Hoje não. Hoje você tem o sangue do Cordeiro que te lava, que te purifica. Hoje você pode enfrentar qualquer adversidade nesse mundo, mas você coloca a sua cabeça no travesseiro, você descansa, porque você sabe que você tem um pastor que cuida de você. Você tem um pastor que não só cuida de você, que te ama, que está com as mãos estendidas sobre a sua vida. E no Salmo 100, vamos ver o Salmo 100, no versículo 3, olha o que o salmista Davi, no versículo 1 e 2 ele fala, ele nos convida a celebrar. No versículo 2, ele fala, nós temos que servir com alegria. No versículo 3, Davi fala, sabei que o Senhor é Deus. Olha aqui, por que nós temos que celebrar e agradecer ao Senhor? Temos que fazer isso incessantemente. Não é porque Deus tirou você do mundo só, não é porque Ele te abençoou, tem te abençoado, Ele cortou os laços, e porque Ele vai te abençoar. Não, nós precisamos celebrar e adorar o Senhor, porque Ele é Deus e ponto final. Independente do que Ele fez, do que Ele deixou de fazer, e daquilo que Ele ainda vai fazer. Isso Ele faz porque Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é o nosso pastor. Mas por que nós temos que celebrar? Por que nós temos que adorar? Porque Ele é Deus, não existe outro Deus. Ele é soberano. Dá para você entender que hoje você está nessa terra, porque Ele que trouxe você para essa terra. Ele permitiu que você nascesse, crescesse.
Ele permitiu isso. Você não está aqui por acaso. Foi Ele que te gerou. Ele que te deu um nome. Ele que tem cuidado de você. Então nós precisamos adorar o Senhor e exaltar o nome do Senhor. Não é porque Ele nos livrou, quebrou o jugo sobre a nossa vida, não. Isso daí também, mas muito mais do que isso, muito mais além, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Vamos ler. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele. Somos o quê? O seu povo e ovelha do seu pasto. Olha aqui, Ele é soberano, mas aqui nós somos ovelha do pasto dele. Significa que Ele é o nosso pastor. Sinônimo de pastor significa, sabe o que? Cuidado. É Ele que cuida de nós. Olha, eu poderia ficar aqui o ano inteiro contando para você todos os livramentos que Deus me deu, toda essa caminhada cristã. Fora os livramentos que o Senhor nos deu, que não chegou ao nosso conhecimento, né? Tantos livramentos. Porque Ele nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Ele é o nosso pastor. É Ele que cuida de nós. Ele é soberano. Soberano. Ele poderia falar assim, ó, coloquei você e se vira. Não. Ele ainda cuida de nós. Dá para você entender? Ele cuida de nós. Ele que não tem deixado faltar o pão. Ele que tem colocado o arroz, o feijão, a provisão na sua casa. Ele que tem te dado saúde. É Ele que tem aberto as portas para você. Ele que tem estendido as mãos para você. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem por que nós estamos aqui nessa noite, celebrando o nome dEle? Por que esse culto é para Ele? Por que essa festa é para Ele? Porque Ele é o nosso Deus, não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é soberano. Olha aqui, o pastor Ronei hoje está usando esse equipar. Levanta aqui, cara, fica de pé, vem cá, pastor Ronei. Vem aqui, baixa a cabeça aqui. Isso aqui é um equipar, tá? Nós estamos usando isso numa festa hoje, profeticamente, não por sermos judeus. Mas você sabe qual é o significado do kippah? O significado do kippah é o seguinte: é porque o kippah simboliza o seguinte, que acima da nossa cabeça tem um Deus supremo. Tem um Deus supremo. Todas as vezes que o judeu olha para essa tampinha na cabeça dele, é porque, epa, eu tenho um Deus supremo sobre a minha vida. Diga para você, irmão, você não precisa ter um kippah desse, não. Mas se você quiser usar também, o problema é seu. Mas o que você precisa é identificar e ter a convicção. Diga para você, irmão, fala, seu cabeçudo, sua cabeçuda, acima da sua cabeça tem um Deus supremo, e você precisa se submeter a Ele, obedecer a Ele e guardar todos os seus mandamentos, para que você viva nessa terra, seja próspero, seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Davi nos convida. Celebramos ao Senhor, todos os moradores da terra, e servimos ao Senhor com alegria, porque Deus é Deus. Deus está acima de tudo isso. Deus, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele é Deus e ponto final. Versículo 4: entrai pelas portas com ação de graça,
e em seu átrios com louvor, e dando o quê? Graças, e bendizei o seu nome. Nós entramos por essas portas desta casa, nós temos que entrar aqui feliz, agradecendo, exaltando o nome do Senhor. Querido, vai chegar o dia que você vai fechar os seus olhos e você vai se deparar com o Senhor no céu, e você vai ter que entrar no céu rendendo graças ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Você vai chegar no céu, está lá o Senhor, o nosso Rei, o nosso Senhor, nosso Salvador, os anjos ao redor dele, e ali você vai se prostrar diante dele, rendendo graças ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Versículo 5: porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Olha só, o amor de Deus é um amor eterno. Você começa um relacionamento com uma pessoa, você é uma pessoa que manifesta essa sua bondade, esse seu amor por uma pessoa. Só que chega um momento da sua casa, você não quer mais essa pessoa. Seu amor acabou, sua bondade o quê? Acabou. Diga para você, irmão, Deus não é assim. Fala, o amor de Deus de ontem, o amor dele hoje é maior. Amanhã, maior ainda. Daqui um mês, maior ainda. Daqui um ano, maior ainda. Porque Ele é amor. Ele é um Deus bondoso. Ele nos ama. Ele decidiu em nos amar. E a maior prova do seu amor foi quando Ele enviou o seu Filho amado a morrer na cruz do Calvário por mim e por você, por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho. Nos amou, sendo nós ainda pecadores. Diga para o seu irmão, quem tinha que estar na cruz era você. Mas Ele foi no seu lugar, morreu por você, para manifestar a bondade do Pai, manifestar o amor do Pai, a bondade de Deus. Receba este amor, igreja. Se aproprie deste amor, igreja. Receba este amor. O amor de Deus é a coisa mais curadora que possa existir no universo. O amor dele, ele entra no nosso coração, remove o ressentimento, as mágoas, quebra as barreiras. O amor de Deus nos leva a um recomeço, recomeço na família, recomeço no ministério, recomeço de relacionamento, recomeço de todas as coisas na nossa vida, porque Ele é bom. Diga para o seu irmão, nós é que não somos bons, Ele é bom. Você é bom com uma pessoa hoje, amanhã você não é mais. Mas diga para o seu irmão, mas se Ele estiver na sua vida, você também será uma pessoa boa. Hoje, amanhã, depois, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Porque se Ele estiver em você, se o amor dEle estiver em você, se a bondade dEle estiver em você, se o Espírito Santo estiver em você, o amor dEle, a característica, o caráter dEle vai se manifestar através da sua vida. Diga para o seu irmão, nós somos bons é porque Deus habita em nós, é porque Deus está em nós. Porque se Deus não estivesse em nós,
a gente saía cortando a cabeça de uma porção de pessoas que a gente conhece. Ia começar logo dentro de casa. Aqui na igreja eu ia pá, 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 pá. O negócio ia pegar aqui. 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. 5:17. Vamos ler comigo? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que fez tudo novo. Aplauda o Senhor, queridos. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Precisamos passar pelo processo do novo nascimento, pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele vence todas as coisas. Precisamos nascer no Espírito. Esse nascimento, não uma conversão mentirosa, não uma conversão michuruca, não uma conversão de qualquer jeito, mas uma conversão genuína. Conversão fala de mudança de hábitos, fala de uma mudança radical, de um processo metanoia, de uma transformação. Para nós finalizarmos, Deus é Deus supremo, Deus é o nosso pastor que cuida de nós, Deus ele é bom, e diga para o seu irmão, e Deus também, ele é fiel. 2 Tessalonicenses 3:3, vamos ver. 2 Tessalonicenses 3:3. Vamos ler? Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do... Ele é fiel para nos guardar até o fim. Ele é fiel para nos guardar até o fim. E fiel também para cumprir as suas promessas. Hebreus 10:23, projeta para nós. Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Vamos ler comigo todos juntos. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez o quê? A promessa. Você pode aplaudir o Senhor? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo.